Bom dia, igreja. Bom dia a tudo que diz respeito a você. Tudo que diz respeito à sua saúde. Tudo que diz respeito à sua família. Tudo que diz respeito aos seus negócios. No poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Emanuel, se Deus é por nós, quem será contra nós? Provações, tribulações, tentações, acusações, absolutamente nada. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Antes de prosseguirmos, é muito importante reconhecer a vida e o legado de um servo de Deus e um filho no exército de Cristo. Agradecer a Deus de modo especial pela vida e pelo legado do profeta TB Joshua. Um legado estabelecido por Deus e não pelo homem. Um legado firmado puramente sobre a rocha sólida de Jesus Cristo. E porque está firmado sobre a rocha sólida de Deus, ele permanecerá além da prova do tempo. Amém. E também quero agradecer a Deus pela mulher da sinagoga, a nossa mãe no Senhor. Agradecemos a Deus pela vida dela, por dar continuidade a esse legado. Agradeça a Deus pela vida dela. Também agradecemos a Deus pela sua vida. Aleluia. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça pela sua vida. A graça de estar aqui hoje. A graça de respirar este ar livremente. Agradeça a Deus pela sua vida. Diga essas palavras. O meu testemunho permanece. E sempre permanecerá. Quer o diabo goste ou não. Em bom tempo e também nos tempos difíceis. O meu Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Aleluia, pode se sentar. Telespectadores ao redor do mundo, nós saudamos a você com Emanuel. Emanuel para a sua vida. Nós dizemos bom dia a tudo que diz respeito a vocês em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que grande Deus nós servimos. Em profunda reflexão, olhamos para o mundo e para tudo o que nele há. Olhamos para o mundo, para a beleza da criação. E chegamos à conclusão. Há uma conclusão absoluta. Não é exagero dizer. Somente o tolo diz em seu coração que não há Deus. Somente o tolo diz em seu coração que não há Deus. Há um Deus. Aquele que controla todas as coisas.
o Criador de todas as coisas, o controlador do universo, as mãos invisíveis por trás dos assuntos dos homens, aquele por meio de quem todas as coisas existem. Ele é a fonte de toda a perfeição. Estou falando do Deus Altíssimo, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus soberano, Jesus Cristo. Ele é o único Deus e vivo verdadeiro. E hoje, vamos falar sobre a soberania de Deus. Repita comigo, soberania de Deus. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não podemos falar sobre a soberania de Deus sem falar sobre a sua supremacia. Elas andam juntas. Nada explica melhor a soberania de Deus do que a palavra de Deus. Aleluia? Então, por causa do tempo, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 75, versículo 3. Encontrou? Salmo, capítulo 75, versículo 3. Também vou ler o livro de Jó, capítulo 12, versículo 10. Aleluia. Está escrito, quando a terra e todos os seus habitantes tremem, sou eu quem mantenho firme as colunas. Quem está falando aqui? Aleluia. Então vamos rapidamente ao livro de Jó. Jó, capítulo 12, versículo 10. Vocês encontraram? Está escrito, em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Vamos ao livro de Neemias, capítulo 9. Está escrito, só você, Senhor, fizeste os céus até os mais altos céus, e todo o seu exército de estrelas. Fizeste a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que neles há. Tu dá a vida a todas as coisas e as multidões dos céus te adoram. Que Deus, aleluia. Mais uma vez, diga a alguém a soberania de Deus. Não estou ouvindo você. A soberania de Deus é a misericórdia suprema de Deus sobre todas as coisas. A soberania do nosso Deus é a misericórdia suprema de Deus sobre todas as coisas. Nele e por meio dele, todas as coisas têm existência. Nele e por meio dele, todas as coisas têm existência. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas que foram. Ele é antes de todas as coisas que são e antes de todas as coisas que ainda serão. Esse é o nosso Deus. Ele é antes de tudo que foi, do que é e do que será. É por isso que ele não tem começo e jamais poderá ter fim. Ele é antes do tempo. Ele criou o tempo e conhece o fim do tempo. Nada explica melhor a soberania de Deus do que estas palavras. Eu sou. Diga a alguém, eu sou. Não estou te ouvindo. Vamos ao livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Aleluia. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês.
Preste atenção nisso. Ele disse, eu sou o que sou. Ele deu a Moisés a chave para nunca olhar para trás. Ele revelou a sua verdadeira identidade a Moisés, mostrando como ele existe por si mesmo. Aleluia! Como crentes, como cristãos, não podemos falar sobre a soberania de Deus sem falar sobre a soberania de Cristo. Porque a soberania de Deus é a soberania de Cristo. Diga, a soberania de Deus é a soberania de Cristo. Não estou te ouvindo? Ele disse, eu e meu Pai somos um. E no livro de João, capítulo 8, versículo 58, ele se revelou claramente. Ele disse, em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Leia na sua Bíblia, em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Repetindo a identidade que ele havia revelado a Moisés. Jesus Cristo revelou quem ele era. Eu sou. Ainda assim, eles não conseguiram compreendê-lo. Eles não conseguiram entendê-lo. Nada explica mais a soberania de Deus do que estas palavras. Eu sou o que sou. E Jesus Cristo disse a eles que, antes que Abraão nascesse, eu sou. Pense nisso. Repetindo as palavras que foram reveladas a Moisés. Reflita. Se não fosse verdade, ele não teria dito. Ele disse a Moisés, diga a eles que eu sou, enviou a você. E Jesus Cristo disse a eles, antes que Abraão nascesse, eu sou. Esse é o nosso Deus, o Senhor soberano Jesus Cristo. Ele é quem diz ser. E se Ele é quem diz ser, aquilo que Ele prometeu é aquilo que Ele prometeu. Se Ele é quem diz ser, aquilo que Ele diz que fará é aquilo que Ele fará. Diga ao seu vizinho, se o seu Deus é quem Ele diz ser, aquilo que Ele prometeu a você, Ele irá cumprir. Aquilo que Ele disse que fará, Ele fará. Nada pode mudar isso. Assim como o seu amor por nós é constante e imutável também, as suas promessas são constantes e imutáveis. Elas estão sempre no agora. Elas estão sempre onde? No agora. Ele não cumpriu suas promessas apenas no passado. Ele as cumpre no presente e continua cumprindo. Ele é o nosso Deus. O nosso Deus não é um observador passivo. Ele não está adormecido. Ele não é apenas nominal. Mas Ele está sempre em ação. Ele está ativo, controlando os assuntos dos homens e além deles. Isso inclui o mundo material e o mundo imaterial. Desde sustentar as estrelas nos céus até dirigir os assuntos das nações, quer elas o reconheçam ou não. Todas as coisas foram feitas para o seu prazer e para o seu prazer elas foram criadas. Quer reconheçam Deus, quer não. Você e eu. Todas as coisas foram feitas para o seu prazer e para o seu prazer elas foram criadas. A ausência de Deus torna tudo vazio e sem forma.
A ausência de Deus torna tudo vazio e sem forma. Assim também é quando Deus está ausente na sua vida. Tudo se torna vazio e sem forma. Você já viu de onde veio o seu problema? E quando dizemos que Deus está agindo no presente contínuo, queremos dizer que Deus está sempre ativo, mostrando seu poder soberano, curando, libertando, abençoando, livrando, salvando, mostrando a sua autoridade sobre a humanidade. Quer você o reconheça ou não, Ele é Deus por si mesmo. Esta é a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano. Diga, Ele é soberano. Eu não consigo te ouvir. Não te ouvi. O nosso Deus é soberano. Portanto, eu declaro a soberania de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro a soberania de Deus sobre a minha vida. Sobre todas as circunstâncias que dizem respeito a mim. Eu estou caminhando com o Senhor, com anjos incontavelmente mais numerosos e com Deus infinitamente mais poderoso. Eu sou filho da luz. Eu não posso estar acostumado ao medo das trevas. Eu declaro a soberania sobre a minha vida. Eu declaro a sua soberania sobre os meus medos. Eu declaro a sua soberania sobre as minhas preocupações. Quando você enfrentar dúvida e preocupação, lembre-se sempre destas palavras, eu sou. Diga a alguém estas palavras. Eu sou. Eu não te ouvi. Ele é quem diz ser. E aquilo que Ele prometeu a você é aquilo que Ele fará no tempo dele. Porque Deus nunca se atrasa. Deus nunca chega cedo demais. Deus está sempre no tempo certo. O tempo de Deus é o melhor tempo. É isso que Ele é. Ele é o eu sou. Quando eu estudo minha Bíblia, no livro de Êxodo, sobre a libertação dos filhos de Israel do cativeiro no Egito, eu vejo uma perspectiva diferente sobre a libertação deles. Permita-me compartilhar com você. Muitos se perguntam, por que eles tomaram o caminho mais longo para sair do Egito, rumo a Canaã, quando havia outros caminhos? Deixe-me manter vocês em suspense. Reflitam. Porque Deus os fez seguir por uma rota mais longa, quando havia uma rota mais curta para sair do Egito, rumo a Canaã. Quando você estuda o capítulo 13, versículo 17 e 18, você percebe uma coisa. Deus, em sua sabedoria infinita, Deus, em seu poder soberano, entendeu que eles não estavam maduros o suficiente para lidar com aquilo que Ele estava prestes a entregar a eles. Ele entendeu isso. Apesar de eles não estarem mais presos a correntes físicas, ainda estavam debaixo de uma corrente mental. Ele entendeu que eles estavam sofrendo daquilo que chamamos de escravidão mental. Deus sabia que, apesar das orações deles por libertação, a fé deles estava em curto-circuito. Eles não tinham força de vontade suficiente para executar sua visão e sua ambição. Por isso, Deus precisava colocar uma barreira permanente entre eles e tudo aquilo que os ligava ao passado. E Ele viu o Mar Vermelho como uma barreira perfeita. Deus precisava colocar uma barreira permanente diante de tudo aquilo que os conectava ao passado e afundar tudo o que os ligava ao passado, para que daquele momento em diante eles não olhassem mais para trás, mas olhassem apenas para Ele e para suas promessas. E assim Ele manifestaria o seu poderoso poder na vida deles. Daquele momento em diante, Ele se tornou o Deus deles e o Egito já não era mais o Deus deles, porque qualquer coisa que se coloque entre você e o seu Deus torna-se o seu Deus.
Muitos de nós hoje, assim como os filhos de Israel, ficamos nos perguntando, por que está demorando tanto? Por que estou seguindo este caminho tão longo até meu destino? O que está acontecendo? Por que eu em tudo isso? Por que eu nisso? O que está acontecendo? Muitos de nós perguntamos, por que as coisas não estão acontecendo como foi prometido? O que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que parece que Deus está demorando para me responder? Ouçam com atenção, povo de Deus. Deus não está demorando para responder. Na verdade, Deus já respondeu você. Mas assim como fez com os filhos de Israel, Ele está criando em você uma mãe de milagres. Ele está reorganizando o seu destino e separando você de tudo aquilo que o liga à sua vida passada de fracasso. Ele está separando você da síndrome do quase sucesso, do tenta e erra, criando em você uma nova pessoa. Ele está conduzindo você por uma jornada de fé, para que você aprenda a confiar no processo dele, para que você entre na sua terra prometida vitoriosamente, para que a grandeza dele em sua vida reflita nas gerações que ainda nem nasceram testemunhando os feitos poderosos do seu Deus. De como Deus concedeu a você uma graça elevada, de tal forma que todos os Balaões e Balaques que vieram para amaldiçoar você não conseguiram, apesar de suas tentativas acabaram abençoando você. De como Deus concedeu a você uma graça elevada, de tal forma que os amorreus e os amalequitas caíram aos seus pés. De como Deus concedeu a você uma graça elevada de tal forma que todos os seus inimigos fugiram de você. De como Deus concedeu a você uma graça elevada de tal forma que as muralhas de Jericó caíram por terra diante de você. Essa é a vida vitoriosa pela qual Ele está orando. É isso que Ele está fazendo em você, reorganizando o seu destino e preparando você como uma mãe de milagres. Então, sempre que você enfrentar essa dúvida, essa batalha constante da mente, lembre-se das palavras, eu sou. Eu sou o que sou. Ele disse e assim será. O Deus disse e assim será. Eu sou o que sou. E aquilo que Ele diz é aquilo que Ele fará. Não é à toa que Jesus Cristo disse, está consumado. Lembre-se das palavras, eu sou. Ele é Jesus, o Senhor soberano, acima de todas as coisas, o mais poderoso, o mais infinito. Ele é o Senhor soberano. Ele é o eu sou que abriu o mar vermelho. Ele está abrindo todos os meus mares vermelhos. Ele é o eu sou que ressuscitou os mortos. Ele está me resgatando e me restaurando. Ele é o eu sou que curou os enfermos. Ele está curando tudo o que diz respeito à minha vida. Ele é o eu sou que libertou os oprimidos. Ele está me libertando hoje. Ele é o eu sou que abençoa. Então Ele está me abençoando hoje. Ele é o eu sou, o que sou, o que sou, o que sou, o que sou da minha vida. Ele é o eu sou, o que sou da minha situação. Ele é o eu sou, o que sou da minha carreira. Ele é o eu sou, o que sou da minha família. Ele é o eu sou, o que sou dos meus negócios. Ele é o eu sou, o que sou do que tudo diz respeito a mim. Ponto final. Portanto, eu declaro o seu nome acima de toda a situação. Eu declaro o seu nome acima de todas as minhas preocupações. O seu nome é Jesus. Eu declaro o seu nome. Jesus acima das minhas preocupações. Jesus contra os meus problemas. Jesus acima das minhas tribulações. Jesus acima da minha dor. Jesus acima das minhas aflições. Jesus acima de toda a pobreza. Jesus acima de toda a maldição ancestral. Jesus, Jesus, Jesus. Eu sou o que sou. Eu declaro o seu nome. Eu chamo o seu nome. Ele diz em sua palavra,
Eu formei você. Eu fiz você. E eu sustentarei você até a sua velhice. Que Deus abençoe sua palavra.